Você tem ou conhece alguém que tem artrose? Artrose do joelho, da coluna, do quadril ou dos dedos da mão? Já ouviu falar de reumatismo? Nesse vídeo eu vou explicar um pouco o que é, os principais sintomas, quem tem maior risco e como é feito o diagnóstico, o tratamento e muito mais deste problema tão comum, a artrose ou osteoartrite. A primeira informação que você deve saber é que o que é artrose, também conhecida como reumatismo ou ainda como chamamos na medicina, osteoartrite. Para explicar melhor o que é essa doença, é importante saber como funciona uma articulação normal. Na junção de dois ossos, existe um tecido recobrindo suas extremidades, denominado cartilagem. Ela é, ao mesmo tempo, muito resistente e elástica para absorver os impactos sofridos pelo movimento da articulação. Além disso, a sua superfície é extremamente lisa, para deslizar com o mínimo de atrito sobre a cartilagem adjacente. Para reduzir ainda mais o atrito, existe um líquido lubrificante chamado líquido sinovial. Ele também é responsável por trazer as substâncias que nutrem a cartilagem. Para proteger e reforçar a articulação, existem ainda ligamentos, uma cápsula e músculos que são responsáveis pelo seu movimento. A osteoartrite é resultado da destruição lenta, mas progressiva desta cartilagem articular que eu falei. Ela vai ficando desgastada, mais fina e pode até desaparecer completamente com o tempo. Com isso, os ossos deixam de ter esse material que amortece os impactos e passa a crescer nos bordos da articulação. Com o tempo, ela vai ficando inchada, dolorida e os ligamentos, os músculos também sofrem, ficam sobrecarregados e se enfraquecem. A depender da localização da artrose, da evolução do problema, surgem os sintomas. Quando você deve suspeitar que tem osteoartrite ou artrose? Quais são os principais sintomas? Existem vários sintomas, dentre esses eu vou destacar 8 dos principais. Primeiro, você tem dor nas articulações? Sabia que a dor é um dos primeiros sintomas da artrose e a doença é mais frequente nos joelhos, quadris, coluna e mãos. Existe algo que você faça que melhore a dor? De uma maneira geral, nos casos de artrose, existe melhora importante da dor quando você fica em repouso. Você sente as articulações rangerem? Você tem sensação de enrijecimento da articulação quando inicia um movimento? Isto é notado especialmente nos casos de artrose do joelho e quadril. O relato mais comum é a sensação de articulação enferrujada, faltando óleo, como dizem as pessoas, principalmente quando a pessoa vai se levantar de uma cadeira ou iniciar uma movimentação. Este sintoma é comum na artrose de joelho. Você sente dor na região da nádega, virilha ou região alta da coxa? Esse sintoma pode indicar uma artrose de quadril. Nas mãos pode ocorrer um aumento nas articulações dos dedos da mão, formando nódulos rígidos. É comum também as pessoas reclamarem que têm dificuldade para fechar, para abrir e esticar completamente os dedos da mão. Além disso, pode ocorrer inchaço nas articulações em pacientes com maior tempo de doença, deformidade e falta de força nas juntas. Muitas vezes também elas ficam tortas por causa deste processo. A coluna cervical e lombar também podem ser acometidas, provocando dor, rigidez e travamento, e a conhecida e temida dor ciática. Tudo isto não ocorre de repente. Ela é uma doença crônica e sua evolução vai acontecendo gradativamente durante meses e mesmo anos. Por que acontece a osteoartrite? Qual a causa deste problema? Existem dois componentes principais. O primeiro é a predisposição genética para a doença e o segundo, a sobrecarga da articulação, que ocorre quando você a submete a esforços, cargas ou posturas acima da sua capacidade de resistência. Sendo assim, quem deve se preocupar mais com este problema? Quais são os fatores de risco? Realizar atividades que forçam em demasia a articulação, como, por exemplo, executar movimentos repetitivos ou com algum peso de modo habitual, isto é, muitas vezes ou durante muito tempo e diariamente. Mesmo atividades simples, como as domésticas, podem, em alguns casos, sobrecarregar uma articulação. Obesidade ou sobrepeso. Deformidades do joelho, isto é, quando ele é voltado para dentro ou para fora, conhecido como joelho varo ou valgo, lesões dos meniscos, ligamentos, músculos, má postura constante, sedentarismo, pois a falta de exercícios
tornam os músculos fracos e, por consequência, a articulação fica instável. Desvios da coluna, como escoliose, aumento da cifose e lordose. Quem já tem artrose de mão também tem chance maior de ter artrose em outros locais. Calçados inadequados, como por exemplo os de salto alto e as rasteirinhas. E antecedente familiar, isto é, ter outras pessoas na família com o mesmo problema. Uma vez tendo esses fatores de risco ou sintomas que eu falei, é importante procurar um médico para uma avaliação. Para definir o diagnóstico, o médico leva em consideração todos os sintomas, o exame físico e o raio-x. Com estes dados, já é possível se fazer um diagnóstico na grande maioria dos casos. Algumas vezes, porém, torna-se também necessária a complementação com uma ressonância magnética ou uma tomografia computadorizada. Uma vez feito o diagnóstico de artrose, o que fazer? Qual o tratamento? Existem diferentes abordagens de tratamento, mas eu vou dividi-las em 3 grupos. O primeiro grupo é agir na causa do problema. O primeiro passo é identificar e corrigir todos os fatores que podem estar provocando ou agravando a doença. Se for a obesidade, a pessoa deve voltar a atenção para a perda de peso. Se for musculatura fraca, deve fazer exercícios de fortalecimento muscular ou musculação. Assim por diante. Também é muito importante a chamada proteção articular, que vem a ser a identificação e correção de todos os fatores, posições, atividades que possam estar sobrecarregando a articulação. O paciente deve saber que essas medidas são mais importantes até que o uso de medicamentos, pois agem na origem do problema. O segundo grupo de tratamento seria aqueles destinados ao controle da dor. Para o controle da dor podem ser usados medicamentos anti-inflamatórios, analgésicos, relaxantes musculares, mas eles devem ser utilizados por curto período de tempo devido aos seus efeitos colaterais, principalmente em pessoas mais idosas que são mais acometidas de osteoartrite. Existem ainda medicações chamadas de antiartrósicas, que podem ajudar em alguns casos. Também podem ser utilizados os chamados meios físicos, isto é, calor, bolsa de gelo, ultrassom, laser, acupuntura. E além destes tratamentos, existe a possibilidade de se realizar infiltrações, que são injeções feitas dentro da articulação e também podem diminuir a inflamação e dor local. E o terceiro grupo de tratamento seriam as cirurgias. Elas estão indicadas nos casos mais avançados e com pouca melhora do tratamento clínico ou conservador. A mais realizada é a artroplastia, isto é, a colocação de uma prótese que substitui a articulação. Para todos os pacientes, é recomendado a prática de exercícios físicos quando estes não geram dor e que sejam devidamente orientados. E, é claro, palmilhas e outras órteses, bem como bengalas e outros dispositivos que podem auxiliar na caminhada e na reinserção social. Quero destacar ainda que a osteoartrite é muito mais comum do que as pessoas imaginam. Só para você ter uma ideia, estima-se que 1 a cada 10 pessoas acima de 60 anos tem esse problema. E conforme a idade vai aumentando, este número também cresce. A osteoartrite é responsável por mais de 25% das aposentadorias por invalidez no nosso país e 7% das causas de afastamento do trabalho, segundo dados do INSS. Por tudo isso, espero que tenha ficado clara a importância deste tema. Se você tiver os sintomas que eu falei ou fizer parte dos grupos de risco, não deixe de procurar um médico. No caso, pode ser um reumatologista, um ortopedista, um geriatra ou mesmo um clínico geral. Este é o objetivo do canal Doutor Ajuda: te informar. Você estando bem informado, ajuda seu médico a chegar melhor no diagnóstico e tratamento. Você sabia que a osteoartrite é mais comum nas mulheres? Como eu falei, essa doença pode ocorrer em qualquer idade, mas se considerarmos idade, sexo, o grupo mais afetado são as mulheres após a menopausa. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal. Para se inscrever, você tem que entrar na página do canal Doutor Ajuda no YouTube e clicar em se inscrever. Tá vendo esse sininho aí que fica aí do lado? Clique nesse sininho que automaticamente você vai receber os vídeos toda semana. Se você gostou desse vídeo que acabou de assistir, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos e familiares.